Bem-vindos ao Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou Vinícius de Souza, sou médico e diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na edição dessa semana, nós recebemos o Dr. Uronal Zancan. Dr. Uronal tem 69 anos, é médico ortopedista há mais de 40 anos e desde 2006 é estudioso do desenvolvimento da saúde a partir da alimentação saudável e da prática de exercícios físicos. É um pesquisador sobre envelhecimento e rejuvenescimento. Eu não vou falar muito dele porque ele vai se apresentar, mas com um tema que tem completa relação não só com o momento em que vivemos, como, na minha visão, o que nós deveríamos prestar mais atenção assim, no nosso dia a dia. Dr. Uronal, seja muito bem-vindo. Aqui a gente só tem duas perguntas, tá? Que são o nosso pedágio. Essas duas perguntas têm que ser respondidas, as outras a gente pode seguir como a gente quiser. Uhum. As duas perguntas são as seguintes. Primeira, quem é você? Porque eu conheço o senhor, com certeza muitos dos que nos ouvem conhecem, mas alguns não vão conhecer. E a segunda pergunta é, por que o senhor faz o que faz? Seja muito bem-vindo, Dr. Uronal. Muito obrigado por essa grande oportunidade de estar falando aqui para colegas e para não colegas também. Eu sou médico. E sou médico há 44 anos. E durante 20 anos eu fui médico clássico, assim, eu fazia ortopedia clássica. Hoje eu tenho uma clínica de ortopedia que é considerada uma grande clínica no Brasil inteiro, a URGE-Trauma, e nós somos quase 40 médicos trabalhando na URGE-Trauma e tal. Mas há 25 anos atrás para cá, eu comecei a fazer uma medicina diferente. Uhum. Eu comecei a fazer uma medicina focada no desenvolvimento da saúde. Uhum. Durante 20 anos, eu comecei a me dedicar a atender doenças musculoesqueléticas. E olha só que coisa, eu sofria da coluna e eu não conseguia curar a minha coluna. E eu me considerava um médico bom, eu tinha filas de pacientes na porta, até que eu tive uma hérnia de disco e, contrariando os princípios, eu não fiz cirurgia. Eu olhava a ressonância assim, não, tem que operar, isso aqui vai deixar a mão paralisada. Mas alguma coisa me dizia que eu podia curar sem cirurgia. Coisa de louco, momentos de loucura da nossa vida. E curei aumentando a saúde. E daí eu me dei conta de que nós, médicos, fomos formados apenas para tratar doenças. E que ao tratar doença, nós não curamos as doenças. E a partir daí, eu comecei a me dedicar a estudar a recuperação, o desenvolvimento da saúde. E tive a surpresa, inicialmente foi surpresa, de que ao aplicar recursos da saúde, as pessoas curavam não só as doenças ortopédicas, mas todas as doenças degenerativas. Então hoje eu posso me considerar assim como o médico da saúde. E cada vez eu estou fazendo menos a medicina da doença, né? Respondi as duas perguntas junto. A gente tem muito o que conversar agora. Então, assim, há 20 anos atrás, o senhor tinha uma... 25 anos atrás. O senhor estava numa profissão que é completamente dissonante, né, do que o senhor faz agora, né, a traumatologia. Na verdade, não chega a ser dissonante. Então vamos chamar assim, meus colegas médicos que se dedicam a tratamento de doença, entendam como não pejorativo, eu considero que existe uma medicina da doença e uma medicina da saúde. A medicina da doença é aquela que faz diagnósticos precisos e impõe tratamentos baseados em evidências para essa doença. E a gente vai se dando conta, e nós médicos sabemos, que nenhum tratamento cura a doença. E tem um outro lado, que é a medicina da saúde, que ela estimula pacientes a aplicarem recursos de desenvolvimento da saúde de tal forma que a saúde aumenta e as doenças diminuem. E acaba aumentando tanto a saúde que as doenças desaparecem. Então elas não chegam a ser contrárias, elas não são antagonistas, elas são paralelas, elas não se encontram. Então, olha só como é que eu faço. Quando eu atendo um paciente que vem consultar no meu consultório com um problema ortopédico, eu atendo ele bonitinho, com jaleco engomado, o meu nome, tudo bonitinho. O senhor ainda atende na área de ortopedia? Agora, depois da pandemia, eu parei de fazer consulta eletiva, mas quando eu atendia bonitinho. Então eu atendia ele, eu vim aqui por causa da minha doença coliar
sabia a história dele, fazia um exame meticuloso nele, pedia raio-x ou não, dependendo da necessidade, e daí depois eu levantava, tirava o jaleco e disse assim: daqui a pouco nós vamos conversar sobre a tua doença. Agora eu quero conversar contigo por que tu desenvolveu a tua dor. E daí eu explico todas as evidências que causou a dor. E eu vou fundo na evidência da perda de saúde. Agora nós vamos conversar o que tu tem que fazer para recuperar a saúde, para no futuro nunca mais ter essa dor. Daí eu explico para ele. E daí eu levanto, ponho o jaleco de novo e digo: agora nós vamos concluir a consulta de médico. Então agora eu vou te dar a medicação que tu vai tomar, vou te receitar fisioterapia, tratamentos e tal. Então minha consulta começou a ficar uma consulta muito longa. Minha consulta é uma consulta de 1 hora. Mas elas não se encontram. Elas vão paralelo. Eu tenho tido a satisfação de pessoas. Como eu falo muito na internet, se somar todas as redes, eu devo ter mais de 1 milhão de seguidores. Eu já recebi pessoas que vieram da Flórida, vieram de Minas, vieram da Amazônia consultar comigo para ter consultas só de saúde. Daí eles já entram dizendo assim: doutor, eu quero ter uma saúde que eu nunca tive na vida. E daí eu começo a orientar como fazer isso. Porque uma coisa que eu acho incrível assim, doutor Unal, é que nunca antes o paciente foi teve tanta consciência, né, do que é ter saúde, do que é estar adoecido, né? E só que ao mesmo tempo essa consciência não caminha na mesma essência com a responsabilidade, né? Eles querem, hoje a maioria dos pacientes tem acesso à informação, e é fantástico, porque isso garante um senso, né, de autoconhecimento muito importante para a prática médica, mas isso é aliado hoje a uma ansiedade de resolução rápida, né? A maior prova disso é a pandemia, que todo mundo está esperando uma cura milagrosa, né? Há 1 ano, isso gera ansiedade. E como é que o senhor lida com isso? Porque uma coisa é exatamente isso, né? Quando não se promete, mas quando se fala de saúde para o paciente, todo mundo quer saúde, todo mundo quer para ontem, né? Eu diria assim, todo mundo gostaria de ter, mas pouca gente quer. Há uma diferença entre querer e gostar de ter. Gostaria de ter, eu gostaria de ganhar na cena sozinho. Eu ia fazer isso, aquilo, e faz até planos, mas nunca joguei na cena. Então, na verdade, no fundo, eu não quero ganhar. Eu não tenho ação para isso. Assim também é o paciente. Todos gostariam de ter muita saúde, mas não tem ação para isso. E quando tem ação, eles chegam lá e perguntam assim: doutor, me dá o suplemento para conseguir aquilo. Me dá um milagre. Eles querem a pílula mágica. Claro que não existe. As pessoas estão conscientes hoje de ter um acesso à informação maior, mas ainda a sociedade toda, e nós médicos somos muito culpados disso, está voltado para a doença, para diagnóstico de doença, para tratamentos mais avançados de doença, para a medicina de precisão, que é o passo que nós estamos entrando cada vez mais, mas sempre focado na doença. Tu falou da pandemia. A pandemia está completamente dentro desse conceito da doença. A gente vê todos os médicos que falam sobre a doença, falam sobre a infectologia do novo coronavírus, falam sobre a proteção para não ficar doente, falam sobre a vacina, que agora assim, mas tu não vê nenhum médico, quer dizer, tem, mas estão muito poucos que ficam desapercebidos, dizendo assim: só tem doença quem tem baixa imunidade. Quem tem imunidade alta nunca vai ter doença, porque a imunidade combate o coronavírus, assim como combate o resfriado de outros coronavírus, assim como combate a influenza da gripe. Se tiver autoimunidade, entra em contato, mas não pega a doença. E para ter autoimunidade, preciso aumentar a saúde. E uma coisa que eu tenho convicção, se o indivíduo está muito mal de saúde e começar a lutar para aumentar a saúde, em 1 mês ele tem uma autoimunidade que protege ele contra o coronavírus, mesmo ainda tendo várias manifestações de doença. Isso, eu tenho muita convicção disso. E ficava no início angustiado. Eu cheguei a fazer umas 50 lives na internet falando sobre isso, sobre desenvolver saúde para não pegar coronavírus. E na verdade,
uma vez eu vi a mensagem assim, é como semear no deserto, não nasce nada. Não, nasce, mas são poucas as pessoas que têm. Então, hoje se gasta bilhões em vacina e não se gasta R$1.000 em melhorar a saúde das pessoas para não pegar coronavírus. Um ponto interessante anterior até ao da pandemia que o senhor falou é essa questão da medicina paternalista, né? Que é esse médico paternal, né? Que controlava tudo do paciente, que era o senhor da sabedoria do paciente. E essa é uma figura que tá sumindo, né? Agora é o paciente mais dono de si mesmo. Será? O que o senhor acha? Será? Eu acho que tá caminhando para isso, mas ainda nossos colegas são a autoridade máxima da saúde. Vem consultar comigo, eu vou te dar a minha prescrição. É essa aqui. Ah, doutor, mas eu não queria fazer isso, não queria fazer aquilo. Ah, não, então procura outro. O meu trabalho, eu garanto esse trabalho aqui. O paciente continua sendo paciente. E está cada vez mais agora com a medicina de precisão, com a chegada do genoma, popularizando o genoma, o microbioma, todas essas, o metaboloma que está individualizando as doenças. O paciente ele começa a ter uma visão maior da sua importância. Ele já chega no consultório e diz pro médico, não diz, mas ele pensa: eu não quero esse médico que me obriga a fazer isso. Eu quero um médico que converse comigo. E ele sai dali, rasga a receita e vai no outro. Tá, mas eu ainda tenho visto a autoridade médica ainda muito alta. O senhor acha que isso é um ciclo de retorno à medicina hipocrática, à medicina basal mesmo? O que o senhor... Sim, certo. Tu falou medicina hipocrática, é muito claro, assim. Para mim, a maior frase de Hipócrates foi: todos temos dentro de nós as forças naturais para se curar. E a gente sabe disso. Quando a gente se corta, cura sozinho. Eu nunca curei uma fratura. A minha função é alinhar o osso, botar um gesso, botar uma placa e deixar que a natureza cure. Ela tem forças naturais. Então a medicina vinha até o século II com essa visão de o indivíduo ser o agente da sua própria cura e desenvolver as suas forças naturais. Galeno, no século II, é que começou a focar na doença. Depois foi lá em século XV, Vesalius. Depois foi Descartes, que separou o corpo do espírito. Existe corpo e existe espírito. E depois eles separaram mais ainda. Existe corpo, que nós médicos tratamos. Existe mente, que é os psiquiatras e os psicólogos. Existe espírito, que é os padres, sacerdotes, pastores e tal. E depois separou mais. Não, mas existe corpo, mas eu cuido só do coração. Então, o senhor tem pressão alta? E por que eu tenho pressão alta, doutor? Ah, o senhor tem pressão alta porque o seu coração não está funcionando bem. E por que o meu coração não está funcionando bem? Ah, por uma série de motivos, pela idade, é normal que aconteça isso, né? Não, o coração não está funcionando bem, perdeu saúde, porque o corpo todo perdeu saúde. E daí cabe mais uma pergunta: e por que o corpo perdeu saúde? Sim, por vários fatores. Existe o que eu chamo de a crise biológica dos 30 anos. Aos 30 anos, o corpo começa a perder. Todos os animais têm isso. Tem um momento de clímax reprodutivo, de perpetuação da espécie, e aos 30 anos, no ser humano, no animal nobile, ele começa a perder, e começa a perder tudo. Começa a perder a tendência, perder músculo, perder capacidade cardíaca, diminuir os hormônios, diminuir as funções dos órgãos, e vai diminuindo. Só para ter uma ideia, eu considero o músculo, por tudo que eu tenho estudado, o fator chave disso aí. Então, pegando o músculo, dos 30 aos 40 anos, se perde em média 0,5% ao ano. Dos 40 aos 50, 1% ao ano. Dos 50 aos 60, 1,5%. E junto com isso, perde tudo. Tá, mas essa perda é permanente? Não, ela é artificialmente irreversível. Então, a sarcopenia que se dá, ela pode ser recuperada através de exercícios, tipo musculação, e o indivíduo pode adquirir uma massa muscular maior
do que tinha aos 30 anos de idade. E junto com a massa muscular, o que acontece? Aumenta a capacidade cardíaca, aumenta a testosterona, ou seja, aumenta os hormônios, aumenta as funções dos órgãos, diminui os sinais e sintomas de doença, como obesidade, como os sintomas. Então, melhora tudo com a melhoria do corpo. Isso que a medicina da doença, que nós médicos, que só estudamos doença desde o primeiro ano da faculdade, não conseguimos enxergar, porque nós aprendemos a fisiologia da doença. Eu sei o que não está funcionando no coração ali, mas nós não aprendemos a fisiologia da saúde, que está lá no Guyton, que a gente estuda tanto o Guyton, e a gente tirava as informações do Guyton para entender a patologia e não para entender a fisiologia da saúde. Pois é, e o que o senhor diz, né, o senhor cita, é a base de um sistema focado em atenção primária, né, que é o nosso, que é a prevenção, é garantir a saúde, né, prevenir o acontecimento de doenças, não é? Mas, mais ou menos. Porque vamos lá, assim, o que é prevenção? Prevenção de doença. Então, quando eu era ortopedista, que só focava na doença, eu era dedicado, eu estudava muito, eu me dedicava. Então, eu tinha uma lista de 42 ações preventivas para o indivíduo não ter dor na coluna. Então, por exemplo, levantar peso do chão dobrando o joelho, carregar peso, sentar reto, 42 coisas eu tinha. E meu paciente ia e voltava com dores eventuais. Ou seja, fazer ação para prevenir a doença não previne a doença. Ela só dificulta a doença de se manifestar. Aí eu mudei. Aí, depois que eu aprendi o que é saúde, o que é doença, hoje eu falo promoção da saúde. E o que deu essa virada de chave no senhor, que o senhor cita? O que fez? Caiu um raio na minha cabeça. Foi uma hérnia de disco cervical, essa que eu falei. A hérnia que o senhor citou, foi essa virada? Foi. Porque depois de 5, 6 meses que eu curei, eu não só curei a hérnia de disco, até hoje esse dedo aqui é dormente, porque tu vê a pressão que fez na raiz nervosa. Eu não curei só a hérnia de disco, melhorou muito minha saúde, eu estava me sentindo mais disposto, eu chegava no final do dia menos cansado, eu dormia melhor, os meus relacionamentos com a minha família, com meus pacientes melhoraram. Eu disse, tá, mas isso aqui tem alguma coisa aqui que eu não sei. E daí eu comecei a estudar, a estudar muito. Hoje eu sou um nome, sem nenhuma modéstia, assim, um nome que entende saúde no Brasil. A gente vê muitos médicos na internet falando sobre saúde e doença. Mas uma coisa que nós temos visto, né, eu pelo menos que eu minimamente acompanho, né, é a questão da medicina do bem-estar, né? Que o senhor acha que seria algo semelhante a isso, a medicina da saúde? É a mesma linha, é essa ideia do não falar de doença, vamos falar do teu bem-estar, da tua saúde. Eu acho a palavra bem-estar muito interessante e tal. Nós temos encontrado muito a medicina integracionista, que na verdade todas as medicinas que precisam de diagnósticos estão focadas na doença, óbvio. Para mim tratar de forma a medicina indiana, ayurvédica, que tem gente que faz aqui, eles precisam da doença. Mesmo que a Ayurveda tenha 5.000 anos trabalhando em bem-estar, eles ainda focam na doença. A medicina da saúde só foca na saúde. Para começar, a medicina da saúde é um neologismo que não existe, né? Então é só para diferenciar. Bem-estar, ele é uma consequência da saúde. À medida que tu tem bem-estar é porque tu tem saúde. Então, se tu disser assim, a medicina para aumentar o máximo bem-estar possível, nós estamos falando da mesma coisa. E aqui, a medicina da saúde, do bem-estar, ela se diferencia da doença porque ela não precisa do diagnóstico. Ela usa recursos do desenvolvimento da saúde. Então, ela pega qualquer paciente, seja lá um indivíduo que está numa situação terminal, um câncer metastático, ou um indivíduo que tem uma leve pressão alta, todos
podem fazer os mesmos recursos que aumentam a saúde. Porque se o recurso aumenta a saúde, não pode fazer mal para ninguém. E só que ele precisa, claro, adaptar. O indivíduo jovem, que nem você, vai fazer musculação de alta intensidade. O indivíduo que está lá com uma situação muito difícil, que não consegue caminhar, ele vai fazer exercícios adaptados às suas enormes limitações. Mas, de qualquer maneira, vai fazer exercício com peso. Eu diria assim que existem 5 pilares que o médico poderia orientar o seu paciente para aumentar a saúde e curar as doenças. O mais importante deles é o pilar do aumento da capacidade física. Se não aumentar a capacidade física, não aumenta a saúde. A saúde é diretamente ligada, a saúde física é diretamente ligada à capacidade física. E o que seria, assim, aumentar a capacidade física? 4 coisas. A primeira coisa, aumentar a força física, a força muscular. O pessoal chama de massa muscular, mas a força muscular é mais importante que a massa muscular. Essa é a primeira coisa. A segunda, aumentar a capacidade do coração. Tá? Daí, para aumentar a força muscular, vamos pegar o exemplo da musculação, mas pode ser exercícios feitos com o próprio corpo. Para aumentar a capacidade cardiovascular, são os exercícios chamados intervalados, os HIIT, exercício, um treinamento intervalado de alta intensidade. Faz um pique muito rápido de 30 segundos e depois corre para ficar muito ofegante, depois caminha devagar para recuperar. Isso aqui é o que mais aumenta a capacidade cardiovascular. O terceiro é um treinamento aeróbico, seria uma corrida de 20 minutos com alta intensidade. Todas elas vão tentar levar o indivíduo ao máximo, ao seu limite, sem passar do limite. Se passou do limite, é overtraining. Então, é perto do limite. E isso estimula o cérebro, que é a parte reptiliana do cérebro, a melhorar a capacidade física e impacta necessariamente no quarto elemento da capacidade física, que é a energia. Quando aumenta músculo, aumenta coração, aumenta a energia. Quando aumenta a energia, aumenta mitocôndrias. Há uma mitocondrogênese ou biogênese mitocondrial e aumento da produção de ATP. E aqui entra um fator que correlaciona muito as doenças e o envelhecimento. O principal fator de envelhecimento é a diminuição das mitocôndrias, ou as mitocôndrias diminuem em quantidades e ficam mais doentes, ficam menos funcionais, entra uma mitocondropatia, daí aumenta o envelhecimento. Se é possível aumentar as mitocôndrias, nós estamos falando num processo de rejuvenescimento funcional. E que existe isso. Então, são essas 4 que aumentam a capacidade física. Depois dessas 4, nós temos que trabalhar a mente. Porque a nossa mente é geradora de comportamentos anômalos que levam à doença. Nós estávamos conversando um pouquinho antes e diz assim, por que todo mundo sabe que comer açúcar prejudica a saúde? Não sabe mais nada, mas sabe que açúcar faz mal para a saúde. Por que as pessoas comem açúcar? Porque elas dizem, eu gosto. Não, tu come açúcar porque tu tá te auto-sabotando. Na tua mente, o teu ego, os teus níveis de auto-sabotador que tu tem dentro do teu inconsciente estão te sabotando. E nós não temos, e essas pessoas não têm o controle da mente. Até fala sobre gostar de açúcar, as pessoas que abandonam o uso do açúcar e aprendem a tomar café sem açúcar e deixam de comer doces, quando vão comer doces se sentem mal, se sentem enjoado, porque o açúcar faz mal pro corpo todo. Sabe que isso é até uma curiosidade não relacionada diretamente, né? Eu sou paulista, sou no interior de São Paulo. E um costume muito do interior de São Paulo, não conheço o suficiente o interior daqui para dizer, é o café sempre adoçado. O café sempre vai estar adoçado, seja numa padaria, seja na casa de um parente, sempre vai estar adoçado. Quando eu vim pra cá, o café aqui geralmente não é adoçado, é o café puro. Então eu travei uma grande luta contra o desadoçamento do café, usando aí também nessa linha de neologismos, né? E
a mudança, né, do sabor, a mudança da textura, isso é óbvio, né? Isso é o óbvio que todo mundo percebe. Mas esses mecanismos de recompensa que fazem nós continuarmos a utilizar algo que nos induz aí uma satisfação momentânea, essa linha que o senhor estava dizendo, né, da questão da você se auto-sabotar, né, e continuar usando algo que não faz bem, né. E que sabe que faz mal. Tem um exemplo que eu cito sempre. Imagina assim, tu tá num grupo de trabalhos, 4 da tarde, tu tá trabalhando a 1000, tu tá altamente produtiva, tua mente tá naqueles dias extremamente produtiva, e daí interrompe o trabalho porque um colega tá de aniversário. Aí todo mundo para de trabalhar, vai lá na copa lá, e ele tem um bolo, tem o refri, e todo mundo come o bolo. O que acontece nesse momento? No início, há um momento de euforia. Começa a contar piada, fica todo mundo mais alegre, aí o indivíduo volta para sua mesa. O que acontece? Ele entra em hipoglicemia em 15 minutos e não tem mais a produtividade mental e não tem mais aquela capacidade mental. E só que ele, quando vai contar para a mulher em casa, ele não vai contar que ele perdeu a capacidade para comer doce, ele vai contar um momento teoricamente prazeroso que foi o comer doce. Gente, o açúcar, o doce, o carboidrato, Deus, quando criou o ser humano, aqueles que acreditam em Deus, disse assim: corpo humano, se tiver carboidrato no teu corpo, tu tira rapidamente. Nós tem um termo assim, a glicose no sangue, quando ela aumenta, ela faz a glicação. Para quem não conhece esse termo, é a caramelização. Então, quando tu faz uma refeição com carboidrato, o organismo todo para de usar gordura como energia para usar o carboidrato, para tirar o carboidrato, o açúcar, a glicose do sangue, porque glicose no sangue prejudica o corpo. E aí sobra a glicose. O que o corpo faz? Para o fígado de funcionar, para todas as dezenas de funções do fígado, para tirar toda a glicose do sangue, transformar em gordura no fígado e armazenar no fígado e em todos os órgãos. E é interessante isso da festa, né, no meio do dia produtivo, porque muitas pessoas, eu não sou nutricionista, não sou nutrólogo, não tenho o conhecimento necessário para isso, mas muitas pessoas que fazem dietas, elas têm o dia do lixo, né, ou o dia off, o dia de folga, como se o corpo também tivesse essa consciência de que existe segunda a sexta, sábado é um dia diferente, que daí pode-se comer tudo, pode-se não fazer exercício, né, isso impacta também essas folgas, né, porque como é que a gente vai manter uma intensidade de dieta, de treino todos os dias? É difícil também. Para começar, eu sou contra toda e qualquer dieta. Não existe dieta saudável que eu tenha encontrado na vida. A dieta, ela pressupõe um distúrbio emocional, porque a dieta, sempre, quando tu falou em dieta, tem início, meio e fim. E se em 30 dias não chegou ao fim, os teus sabotadores entendem, não, agora vai terminar, chega de dieta. É forçado. E daí, por isso que as pessoas entram em dieta, emagrecem, param com a dieta, engordam, e ficam no efeito sanfona. O que eu defendo? Eu defendo uma alimentação saudável. Eu vou adotar uma alimentação que vai nutrir o meu corpo de forma mais saudável, que não prejudique. E eu vou embasar essa alimentação com conhecimento científico. Se tu perguntar para qualquer seguidor meu da internet, ele sabe o metabolismo da insulina. Ele sabe o que a insulina faz, que a insulina coloca a glicose para dentro, e sabe que a insulina é inflamatória, que quando aumenta a insulina no sangue, ela vai gerar aumento de inflamação crônica, e essa inflamação crônica vai gerar... Porque eu trabalho com conceitos científicos simplificados. E daí a pessoa assim, mas então se eu comer carboidrato, aumenta a insulina, aumenta a inflamação. Quem sabe eu não como. Quem sabe eu adoto. E daí quando ele experimenta uma dieta saudável, uma alimentação saudável, o corpo responde positivamente na hora. Tá? Ele em 2 dias ele vai se sentir melhor, porque o corpo diz, é isso que eu estava querendo, eu quero baixar essa inflamação que eu tenho, eu quero baixar essa insulina porque isso está me prejudicando, e libera neurotransmissores. Neurotransmissores, só existem neurotransmissores de felicidade, de contentamento. Não existem neurotransmissores do mal. Então, quando eu faço um jejum,
eu me sinto bem. Por quê? Porque o cérebro liberou um dos 6 neurotransmissores. Só para lembrar, os neurotransmissores conhecidos são a endorfina, a serotonina, a dopamina, a adrenalina, a anandamida e a ocitocina. Só do bem, só coisa boa, só fazem bem aqui. Mas como é que as pessoas são infelizes? Porque a falta dos neurotransmissores do bem. Dando um passo agora, um passo adiante. Pandemia. Tá, pandemia. Estamos nela, né? Estamos vivendo ela. E acho que nunca, pelo menos geracionalmente, nunca se falou tanto de doença como nos falamos no último ano, né? Isso teve diversos impactos, né? Além de entrar no impacto político, econômico, um impacto claro na saúde, né? As pessoas trancadas em casa, sem ver seus familiares, com a mudança drástica de rotina, sem fazer exercício, com a alimentação completamente modificada. O que o senhor enxerga? Assim, qual a principal mazela que essa pandemia trouxe, assim, o que o senhor enxerga? Primeiro, assim, por que nós estamos em pandemia? Tem alguns filósofos, porque daí já sabem, são cientistas que olham além dos limites da ciência, que dizem que a pandemia é uma manifestação sintomática de que o nosso mundo está doente. E gerou isso aqui. E o mundo é nós, o ambiente, toda essa estrutura que a gente está vivendo. Se essa filosofia tem base, ao superarmos esse novo coronavírus, vai vir outro, porque o mundo vai continuar doente. Por outro lado, essa mudança, essa mudança que é o que foi obrigado, assim, de fazer home office, de ficar mais em casa, de questionar sua saúde, está trazendo um nível de conscientização crescente para as pessoas. Não sei se vai chegar ao que os americanos chamam de tipping point. Tipping point, para quem não conhece, é o ponto de mutação, onde um grande número de pessoas adota determinada crença ou comportamento e todo mundo acaba adotando. A Universidade de Harvard fez um estudo e chegou à conclusão que o tipping point médio seria 10%. Então não sei se essas pessoas que estão se conscientizando mais sobre saúde vão chegar a atingir o ponto, a massa crítica para mudar. Eu sou um sonhador, sou um iludista, sou um romântico. Eu acredito que sim. Eu acredito que talvez não agora, nesse ano, mas nos próximos 20 anos, a geração que está me seguindo, a tua geração, por exemplo, vai ver isso, uma sociedade mais humana. As pessoas voltadas mais para o seu processo de felicidade, para o seu processo de conquista interior, de bem-estar interior, físico, emocional, mental, e não tanto na busca de conquistas materiais, porque se deu conta que todo o dinheiro que tinha ficou em casa tão trancado quanto um cara que não tinha dinheiro. Então o senhor enxerga a pandemia como um transformador cultural na sociedade? Não sei se eu enxergo como isso, eu tenho essa esperança, esse otimismo de ver, mas eu acredito que sim, eu faço o possível para ser um membro ativo nessa mudança, que assim. Eu acho que é uma função do médico, aqui opinião pessoal. O médico é um agente de transformação social, porque é uma das únicas profissões que transita entre todas as esferas da sociedade, e transita, por definição ética, em pé de igualdade, né? Então eu acredito que o médico tem não só a possibilidade de transformar a sociedade, como a responsabilidade, né? E a prova viva disso é que no momento mais crítico, né, da humanidade, pelo menos geracional, né, que foi essa pandemia, todo mundo se virou para quem? Para os profissionais de saúde e, em específico, o médico, não é? Eu concordo contigo, mas eu colocaria uma terceira característica de nós, médicos, e os colegas que me perdoem. A primeira coisa, assim, que eu concordo contigo é a autoridade médica. Nós temos uma autoridade na sociedade maior que qualquer pessoa. Quando nós falamos um assunto que nós não dominamos, as pessoas param para nos ouvir. Então, a gente tem essa... A segunda coisa, nós temos uma capacidade muito grande de influenciar pessoas, assim. Quando a gente dá uma opinião, os caras dizem, o seu doutor falou, tem que ter alguma razão. Então, nós temos isso aí. E a terceira, nós somos omissos.
Dentro da pandemia, mostrou a nossa enorme utilidade como tratadores de doença, mas não mostrou a nossa utilidade como geradores de cultura proativa para a saúde. Eu sou apaixonado por isso. E eu falei para ti já, eu tenho, se somar YouTube, Facebook, Instagram, eu tenho 1.050.000 seguidores, mais do que isso e tal. Eu tenho 800 lives que eu fiz da internet no YouTube só falando em desenvolvimento da saúde. Mas é muito pouco. Eu tô feliz com o que eu faço, eu sou extremamente feliz. E agora, a partir do mês que vem, eu vou começar a fazer grupos de médicos para ensinar como eles podem aplicar a medicina da saúde no seu consultório junto com a medicina da doença. Então já posso fazer um momento plim-plim aqui? Mas, por favor, fica à vontade. Então, colega, se você está me ouvindo, dê essa oportunidade para você de ter um atendimento mais saudável, mais gratificante, mais satisfatório e ver o seu paciente se curar das suas doenças. Eu vou dar o meu e-mail e você pode me mandar qualquer e-mail que eu respondo todos. O meu e-mail é o mais simples que existe. Uronal, ninguém vai esquecer desse nome, @hotmail.com. Eu quero colocar para ti, colega, uma experiência que eu tive no ano passado. Teve em Porto Alegre, no ano passado, ou no ano retrasado, o Dr. Paul Kieran Welton. Ele veio aqui para Porto Alegre para receber o título de doutor honoris causa da URGS por ser a personalidade científica que mais entende de hipertensão no mundo. Naquela semana ele deu uma entrevista para a Zero Hora e a Zero Hora fez uma entrevista com 2 páginas com o título em cima, Doutor Hipertensão. E eu peguei a reportagem, peguei uma caneta e comecei a... Muita coisa boa, muita informação correta e tal, e eu fui anotando as coisas boas circulando. Até que quase no final da entrevista ele me disse o seguinte: eu tenho hipertensão. Não, ele falou pressão alta. Eu tenho pressão alta. Minha mulher tem pressão alta. Meus 2 filhos têm pressão alta. E daí caiu um mundo na minha cabeça. Ou seja, assim, confirmando aquilo que nós, médicos da doença, sabemos. Não existe tratamento para cura com tratamento para doença. Passado 2 ou 3 meses, eu recebi em Porto Alegre 150 pessoas que vieram de todo o Brasil para fazer uma imersão de final de semana comigo sobre o desenvolvimento da saúde. Aí eu perguntei para essas pessoas quem tinha pressão alta antes de entrar no programa. 23 levantaram a mão. E daí eu, muito convencido, quantos ainda têm pressão alta? Só um paciente levantou a mão. E eu devo ter ficado meio estranho, porque eu fiquei olhando para aquele senhorzinho lá no canto da direita, lá. E disse, não, doutor, eu tomava 4 remédios para pressão, hoje eu tomo só 1 e o médico disse que dentro de 60 dias eu vou parar de tomar esse remédio. Gente, as pessoas se curaram só. Eu não curei ninguém, eu nunca tratei pressão alta, nem sei prescrever um antihipertensivo. As pessoas se curaram sozinhas. 100% se curou sozinho. Então eu pergunto, será que Claro, você vai ver a fotografia do Dr. Paul Kieran, ele tem uma bochechinha, ele certamente tem um sobrepeso para ter aquele rosto ali. Se ele tem sobrepeso, ele tem gordura acumulada. Se ele tem gordura acumulada, isso é inflamação. Se ele tem inflamação, não vai curar a pressão alta, ele tem que curar a inflamação. Então, eu quero que o colega que está me ouvindo aqui pense nessa possibilidade, na responsabilidade que tu levantou. A responsabilidade de atender o cliente e dizer assim, você pode curar a sua doença se você aumentar a sua saúde. E como é que eu faço para aumentar a saúde? Aplica os recursos de desenvolvimento da saúde. E quais são os recursos? Aí, colega, você vai ter que estudar um pouco. Muito obrigado, doutor Uronal, pela conversa, pelo papo. Acho que foi muito bom. Falamos de muita coisa interessante. Tem muito mais que a gente poderia falar. Com certeza vamos conversar de novo. Mas agradeço muito a tua participação, tua disponibilidade. E agora com uma última pergunta da nossa reta final. Assim. O que eu, que não, vamos supor, eu não sou médico, tô ouvindo aqui o nosso programa, fiquei ouvindo ouvi em algum lugar sobre essa medicina da saúde, o que eu posso fazer para entrar nesse mundo, para melhorar a minha saúde? Primeira coisa,
aplicar aquilo que a física quântica determina. Assim, você tem que olhar não para a tua doença, e sim para a tua saúde. Eu quero curar minha pressão alta, é olhar para a doença. Eu quero ter uma condição cardiovascular elevada, é desenvolver a saúde. Segundo, você tem que aplicar 10 recursos todos os dias da saúde. Quais são os 10 recursos? Rapidamente, num minuto. Fazer musculação, fazer corrida intervalada, fazer corrida aeróbica. Controlar a mente, meditação, mindfulness, mente atenta, respiração consciente. Ter um sono reparador. Ter uma alimentação saudável, fazer jejum e usar suplementos. Tudo isso é simples de fazer, não custa caro, dá para fazer em casa. Mas eu não sei fazer isso. Me siga no YouTube, entra no YouTube e faça um estudo. Eu tenho 800 lives falando sobre esses 10 temas aqui. Então eu ensino como aplicar isso. E você pode sim mudar não só a sua saúde, porque mudando a sua saúde, você muda a sua vida e você vai ter uma vida muito mais feliz e muito mais plena. Quer repetir as redes sociais, os contatos, Instagram? É gravar meu nome, Uronal, e botar o Uronal no Instagram, o Uronal no Facebook, o Uronal no YouTube, que vai aparecer lá de cara já o meu nome, porque sou o único Uronal no mundo, né? Então tá certo, muito obrigado. Obrigado também pela oportunidade de estar falando aqui com vocês. Essa edição do Hipocast Saúde com Liberdade teve a participação do Dr. Uronal Zancan. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Muito obrigado a todos pela companhia e até o próximo programa.